Doutora, eu queria, através de alguns desenhos, muitas vezes o profissional consegue detectar esse quadro de depressão infantil, né? Sim. Eu queria mostrar o desenho dela. Ela fez no consultório, foi ali que você detectou? Sim. Através de um dos desenhos? O processo em consultório, até gostaria de esclarecer para quem nunca teve essa experiência, nós chamamos os pais numa primeira entrevista, aí os pais vêm ao consultório, como foi o caso da Tatiane, traz as informações para a gente do que está acontecendo, dos sintomas que ela está apresentando. Nós tínhamos o referencial, né, de separação, problema escolar, que ela já frequentava a escolinha, e aí, tendo essas informações, nós passamos para alguns desenhos com a criança. Até a gente trouxe, não sei se dá para mostrar. Mostra o desenho da menina, por favor. A gente pede... Foi através desse desenho que você identificou? Não, esse é um deles, né? A gente pede para desenhar uma figura humana, através da figura humana, a criança se projeta. Então a gente consegue ver como é que ela está se identificando com a situação, o que ela está vivendo. Doutora? Tem 3 corações aqui no... Então, nesse caso, a gente faz uma entrevista com a criança também a respeito do desenho. No caso específico, é a filhinha da Tatiane que está até emocionada ali. A gente entende que é ela, a mãe e a irmã. Os coraçõezinhos? Isso, ela simboliza o afastamento do pai. Então é tudo muito simbólico, porque a criança não tem uma comunicação estruturada para ela falar pra gente. E a florzinha que tem no meio ali, a florzinha? Tem uma flor, tem 3 corações e uma flor no meio. Então, na interpretação, a criança traz pra gente que é uma tentativa de se adequar ao meio. Entende? Ela conta uma historinha daquele desenho, tem outros desenhos que a gente fez com ela. Outro desenho. Olha, esse desenho é um desenho muito importante em consultório, porque a gente pede para a criança desenhar. É dela também. A gente pede para a criança desenhar a família. Então, a gente não pede que ela desenhe a família dela especificamente, a gente pede uma família. E a criança trazendo. Aí ela trouxe todas as pessoas que ela tem algum acesso, algum carinho, alguma ligação, entende? E nesse desenho a gente pode perceber que existe a ausência do pai, existe um afastamento do pai, que era a nossa queixa principal. De novo, deixa eu ver. Por que dá para... Por que a ausência do pai, doutora? Eu não estou entendendo. Então, a gente pergunta, cada bonequinho, quem é quem, entendeu? E ele vai contar a historinha. Ela não falou do pai. O pai não estava ali. Não estava? Nunca coloca o pai nos desenhos. E sabe o que eu reparei no desenho? Tem 3 desenhos, acho que 2 ali na parte de cima, né, que está com círculo, tá vendo? Ela colocou os nomes das pessoas em cima. Então, assim, com a separação, eu voltei a morar com os meus pais. Então, ela acabou agregando todo mundo à família dela. A minha mãe, é o meu pai, são as minhas irmãs, é o meu cunhado, é o meu sobrinho, todo mundo faz parte da família dela. E em relação aos desenhos, inclusive na escola, ela sempre desenha uma casinha com 3 bonequinhos. Que ela pôs vovó, vovô. Não, então, mas a mamãe e a tia Fabi tem um círculo, ó. Os outros desenhos, tipo, tá só escrito. Então, são as pessoas mais próximas, que ela mantinha uma certa confiança, até para ela se expor um pouquinho mais, entende? Você vê que é uma tentativa de reestruturar o que é a família, porque se fosse um desenho anterior a essa moradia com os avós, ela estaria desenhando só a família, o ciclo da casa mesmo. Ela, o pai, a mãe e a irmã. Isso. Como ela mudou, então ela tenta se localizar com várias pessoas. Esse desenho é um desenho pra gente importante no sentido de que ela está tentando achar quem é a família dela. Então ela coloca todo mundo que ela conhece. Mas num desenho como esse ainda não dá para identificar um quadro de depressão, né? Não. Nós fazemos esses desenhos. Dá para identificar os problemas, mas não que seja uma depressão, né? Não, a gente vê que tem coisas erradas, né? E além dos desenhos, nós temos outros desenhos que ela fez. A gente pede desenhos livres para ver se existe mostra mais um, por favor. Para ver se existe algum desenho patológico, alguma cena triste, entendeu? A gente pergunta qual foi o melhor dia. Tem um que parece que é de uma casa. Isso. A casa simboliza exatamente a casa dela. Então, como é que ela vê? Você vê que eu não estou enxergando a janelinha ali. O que tem ali? Se tem algum acesso, se as portas estão abertas, se as janelas estão abertas, se ela está acessível ao mundo. Uma portinha. Entende? Tudo isso é identificado. São pequenos detalhes que levam a gente a compor o diagnóstico. E o que você identificou nesse, doutora? Então, ela estava extremamente fechada, que foi o momento onde ela se isolou, ela se excluiu do mundinho que ela vivia. Ela não tinha mais interesse em brincar, em se socializar. Ela se afastou, é uma recua. A depressão traz uma tristeza muito grande, onde a criança recua. E nesse desenho dá para ver esse fechamento. Entende? Não sei, doutor Marcelo, eu imagino que como a Tatiana falou muitas vezes,
é difícil imaginar que uma criança tenha depressão, então o último recurso é levar num psicanalista, numa psicóloga. Então, provavelmente esse filtro é feito numa consulta pediátrica, sim, né? Sim, e aí, na verdade, que ela quer o problema, né? Porque o que acontece? O pediatra acha que isso não acontece. Então, a Tatiana deu algumas informações importantes, que é, a filha dela mudou o comportamento, ela sentia dores nas pernas. Então, hoje a gente sabe que um dos grandes gatilhos que tem para você entrar numa depressão, uma criança entrar numa depressão, é a separação, tá? Mas tem milhões, a gente tem separação, a gente tem o bullying hoje que está na moda, mas que a criança começa a realmente se sentir rejeitada e sempre vai passar no pediatra, né? É muito difícil, primeiro, a mãe achar que está com depressão e segundo, ela achar e ela admitir. Então, ela vai para o pediatra com queixas inespecíficas, mas é muito característico, por exemplo, o baixo rendimento escolar, uma criança que era contente, de repente ela fica introspectiva, uma criança que gostava de jogar videogame, que, né, a gente viu aqui no exemplo, e não tem, então, ela perde o interesse por aquilo que ela gostava antigamente, ela começa a sentir coisas que antigamente ela não sentia, dores na perna é comum, dores abdominais, a criança sempre reclama, pô, tô com dor na barriga, chega no pediatra, fala, não tem absolutamente nada. Faz todos os exames e não dá nada, Faz né? tudo, e assim, irritabilidade, uma criança que é irritada, uma criança que... É muito importante passar para os pais isso, que a mudança de comportamento acontece, tá? Vai acontecer essa mudança de comportamento e cabe ao pediatra, na verdade, perceber. Quem dá sempre uma dica muito boa pra gente acaba sendo a escola, tá? Porque a gente, no consultório, vê a criança meia hora, 40 minutos, às vezes menos, então é muito difícil pra gente saber que realmente essa criança está num quadro depressivo. A queixa, normalmente, vem com a mãe de forma indireta, então ela começa a falar... A professora na escola falou que ele não se concentra mais, que ele está agressivo, que ele não tem mais interesse. Então, essas alterações acontecem primeiro na escola, primeiro em casa, para depois chegar na gente, tá? Então, é importante isso. E hoje, né, também outro assunto que está muito em pauta é a hiperatividade. Toda criança tem hiperatividade e tem uma ligação muito grande de hiperatividade com a depressão infantil. Tá? É um jeito, acaba sendo uma válvula de escape da criança. Então, o que acho que é o mais importante para os pais entenderem é isso. Mudança brusca de comportamento precisa ser analisado, né? E tem muita gente que confunde, e aí entra o papo de novo do pediatra, da tristeza. Ah, não, ele está triste. Ou então, assim, por que o pediatra normalmente não quer ver a coisa? Ou ele está triste, ou ele está mimado. Tem que parar, gente. Tem que ver se realmente é isso. Se é só isso, exatamente. né? E tristeza é um quadro curto, entendeu? Ah, todo mundo fica triste, morreu o bichinho, não ganhou um brinquedo. Aquela coisa que vai se agravando e que não termina por si só, né? Precisa ser procura porque analisada. alguma coisa tem. Viu, Tatiana? Eu vi que você ficou super emocionada na hora que você viu os desenhos da sua filha. Você, naquele momento ali, quando você viu que sua filha estava diferente, você se sentiu impotente, né? Como que foi isso? Pra mim, assim, o pior momento foi quando um dia eu cheguei na sala, ela estava deitada no sofá, com a perninha cruzada, olhando assim pro alto. Pro nada? Pro nada. E eu falei assim, filha, o que foi? Ela, nada, mãe, tô pensando. Ai, meu Deus. Eu falei, o que uma criança de 2 anos pensa? E aí, assim, veio também junto o sentimento de culpa, né? Porque mãe já tem essa coisa de sentir culpa sempre, né? A gente sempre acha que tá faltando alguma coisa, né? E foi muito difícil para mim, mas graças a Deus, assim, com a ajuda terapêutica, com a psicanálise, com a ajuda da professora, da direção da escola, todos me ajudaram muito. Tanto é que, assim, no início, todos os desenhos dela eram em preto e branco. E aí, depois, foi ganhando cor. E quando eu vi que os desenhos dela ia ganhando cor, vida, né? era onde eu via que ela estava, né, melhorando. Tatiana, quanto tempo ela ficou assim, nessa tristeza, até que você conseguisse identificar que realmente era uma depressão e começasse o tratamento? Então, quando eu falo da culpa que eu senti, foi justamente por isso, porque eu acho que eu demorei um pouco a perceber. Quando eu me separei, ela tinha 1 aninho de idade e eu estava grávida. Então, foi assim, um tumulto de emoções que eu vivi, assim, foi muito conflitante para mim, porque eu tinha uma bebê praticamente de 1 ano e eu tinha que cuidar da outra bebê que estava na barriga e encarar aquela situação, que toda separação é muito traumática. Então, eu acho que eu demorei um pouco, né? Eu acho que ela já sentiu desde o início. Então, de 1 ano que ela tinha quando eu me separei até 2 anos quando eu percebi, foi aí 1 ano. Quando você era casada, ela era muito ligada ao pai, assim, junto, de ficar perto? Era. Acho que foi isso Era. que... E até hoje ela é. Até hoje, né? Tanto é que, assim, ele é uma pessoa ausente, ele vê as crianças, assim, numa frequência a cada 20 dias e ele fica muito pouco tempo com elas. Ele fica de 15 a 20 minutos com elas. Quanto tempo faz que ela está bem? Ah, já... Vai fazer 6 anos agora, né, que me separei. E agora ela reage bem com essa ausência dele? Reage.
Só que assim, ela é muito calada, ela não comenta sobre o assunto. No início ela me cobrava, mãe, quando você vai ter um namorado pra gente ter uma família de novo? E aí eu falava pra ela, filha, a sua família sou eu, você e a Isabela. Nós somos uma família. Eu tentava explicar isso pra ela. E aí o meu receio era de que quando ela chegasse na escola, que ela visse os amiguinhos, né, com o pai, a mãe, os irmãos, eu sempre tive esse receio de como que eu ia lidar com essa situação. E até hoje, inclusive ontem elas estavam lá discutindo, as duas, para quem que elas iam dar o presente no Dia dos Pais, né? Então assim, o meu pai acabou fazendo a figura de pai delas, né? Ele é um avô e pai. Então, uma coisa também que é importante quando a gente fala também de separação, né? A gente está falando de pai ausente. Às vezes você tem no consultório, né, os pais que se separaram com a mãe presente, óbvio, com o pai super presente, que a criança também entra em depressão. Então, a ausência de um dos pais, óbvio que pode agravar. Potencializa, né? Potencializa, mas só essa separação quer dizer, você quebrou esse elo que é a família, a criança já sente, você tirou a rotina da criança, então ela também sente. Óbvio que ausentando um dos pais, isso piora, tá? Mas com o pai presente, a gente também tem a criança potencialmente depressiva. E a de 5 anos está ótima? Tá ótima, é uma pimentinha, né? Ela não tem que ter uma calada e a outra pimenta para poder atazanar a ideia da mais quieta, ela, né? Nasceu prematura, mas hoje em dia, graças a Deus, tá tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Que bom, a minha família, né? meus pais, as minhas irmãs, todos desempenharam um papel muito importante na evolução da Maria Luísa, junto com a doutora Priscila, junto com a escola. Maria Luísa, acho linda. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus... Mas eu te confesso que eu tenho medo, assim, de repente, voltar. Não tenha medo. A ter. Foi só uma fase que já passou. A gente fica muito feliz porque essa semana a gente tem falado sobre depressão e tem trazido exemplos positivos de pessoas que realmente superaram esse problema, porque muita gente, aliás, quando a gente está no problema, a gente acha que não vai conseguir passar por ele. Exatamente. Né? Então é muito importante quando acontece isso, a gente consegue mostrar que tem uma solução, que é preciso buscar os especialistas, estar atento, levar sempre ao médico, porque o pediatra é que identifica mesmo. Ninguém vai pegar uma criança de 2 anos e levar para um psicólogo ou para um psiquiatra. Tem muito preconceito ainda, né? Exatamente. Quando um pai tem uma notícia de que vai levar um filho a um psicólogo, ele reluta muito até levar. Não tem esse preconceito porque hoje, infelizmente, essa modernidade trouxe também essas doenças que acometem as crianças. Obrigada, viu, Tatiana, pelo teu depoimento. Um beijão nas tuas filhas. E que vocês realmente continuem essa família feliz, né? Obrigada. Exatamente. Quer deixar o telefone de contato, doutora e doutor, por favor? Podia deixar o telefone do consultório, é 11 3801 2676. E também tem o Twitter, se alguém quiser, Marcelo Pede, com Demudo. Certo, Obrigada, doutora. Quer deixar o contato? Quero sim. O do consultório é 2645-6432. Obrigada, doutora. Obrigada, eu. Mais uma vez, muito obrigada. Viu? Obrigada. Parabéns aí pelas filhas.